Olá, turma! Hoje estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina prática no setor da saúde, que é a professora Luciana Costa, e a gente vai conversar hoje a respeito de alguns termos que estão relacionados com o cuidar, né? E que, na verdade, está relacionado ao final da vida dos pacientes, que é em relação à eutanásia, distanásia e o próprio suicídio. A gente vai entender um pouquinho sobre o que cada termo desse está querendo dizer, mas a gente vai ver de um ponto mais dualista, onde a gente vai ver por que algumas pessoas são a favor e por que algumas pessoas se posicionam contra. E, na verdade, nossa aula hoje ela é mais reflexiva, a título de formar demonstrar para vocês, né, as opiniões, e vocês vão construir a própria ideia de vocês sobre o assunto. E eu gostaria de começar a aula de hoje com uma pergunta. Eutanásia é direito de matar ou o direito de morrer? Bom, gente, a eutanásia nada mais é do que uma prática pela qual se abrevia a vida do enfermo de maneira controlada e assistida por um especialista. Então, em outras palavras, a eutanásia nada mais é do que um procedimento que é feito por um médico ou por qualquer especialista da área, no qual ele vai pôr fim ao sofrimento ou a vida de algum paciente que, por um acaso, ele esteja desenganado, né? Onde não tem mais possibilidade de tratamento que vai restabelecer a saúde daquele paciente. Bom, aqui no Brasil essa prática ela é proibida, tá? E qualquer profissional da área de saúde que atue nessa prática, ele vai responder como crime de homicídio. Porém, existe nos Estados Unidos o uso da eutanásia, sim, e em alguns estados, tá? Não é todos os Estados Unidos, mas alguns estados eles possuem a prática da eutanásia, né? E eu trouxe para vocês dois pontos de vista. O que é que as pessoas que são a favor eles pregam, e o que é que as pessoas que são contra pregam baseados em quê? Então, bom, em relação ao pessoal que é a favor da eutanásia, ele se baseia no princípio de que é um mal necessário para abreviar a dor do paciente, né? Um paciente que está em estado terminal, tá, gente? Irreversível. Então, essa eutanásia ela só é permitida naqueles pacientes que estão em um ponto da vida que não tem mais como ele se reabilitar, voltar à vida. Aqueles pacientes que estão em respiradores, que estão sendo mantidos apenas por aparelhos. Com o intuito de abreviar a vida desses pacientes, diminuindo assim sua dor e também a angústia dos seus parentes que estão ali vendo o paciente naquela situação, todo monitorado, todo mantido vivo por aparelhos e não tem a possibilidade de que ele volte à vida, tá? Então, por isso que eles são a favor, sim, da eutanásia. E porque eles também dizem que todos têm o direito de decidir se vão morrer ou se vão viver. A família também, né, também é um fator importante nessa decisão aí. Então, as pessoas elas têm o direito de decidir em relação à sua vida. Porém, tem um grupo, né, um grupo filosófico grande, que principalmente é composto por pessoas religiosas, em que eles dizem que a eutanásia nada mais é do que a usurpação do direito da vida da pessoa. Então, aquele profissional que opta por fazer eutanásia, ele está tirando o direito à vida do paciente. Isso também é contra o princípio dos médicos, tá? Que quando eles juram, lá eles juram que eles fazem o juramento de Hipócrates, e a eutanásia, ele vinha contra o que o juramento de Hipócrates diz, que a vida é um dom sagrado e os médicos eles não podem ser o juiz da vida de ninguém. E aí vocês conseguem ver o dualismo das duas filosofias. Nos Estados Unidos, como eu falei, em alguns estados eles são a favor da eutanásia, tá? No Brasil, essa prática ela não é legal, então você pode responder um processo por homicídio. Mas os Estados Unidos, ele diz respeito em relação à possibilidade do médico, além de fazer a eutanásia, o procedimento de deixar o paciente decidir se morre ou vive, né? O médico ele pode prescrever para o paciente uma substância que ele mesmo pode tomar e aí decidir
e a induzir, na verdade, a sua morte. E aí ele é chamado de suicídio assistido. Então, nos Estados Unidos é uma prática comum e o médico ele vai lá e prescreve medicamento. O paciente toma e aí ele vem a óbito se for a opção dele. Aí eu trouxe uma frase, né, bem interessante, em que favorece, né, fortalece a teoria de que a eutanásia é um ponto positivo, sim. E ele fala que, assim, aqui no Brasil, como essa prática ela é proibida, que aqui no Brasil os enfermeiros eles não dão assistência integral. Tá? Então, quando você se abstém a fazer a prática de eutanásia, ele mostra que a eutanásia é uma prática de assistência também, uma vez que você oferece uma morte menos sofrida ao paciente. O sofrimento, uma vez que você tira o sofrimento daquele paciente, que ele não tem uma perspectiva de cura. E aí você fica deixando aquele paciente lá à própria sorte, tá? Porque ele realmente não tem nenhuma possibilidade de cura. E aí ele fala também aqui, ó, considera-se nesses termos a resolução brasileira, ela parece ser injusta, pois ela não trata de modo igual pacientes com enfermidades graves e incuráveis, em qual situação de sofrimento. Porque ele fala que a gente não consegue aqui no Brasil, uma vez que a gente não é a favor da eutanásia, dar o tratamento completo ao paciente, porque a morte geralmente é dolorosa, uma vez que você tem que manter o paciente sobre cuidados de aparelhos e ali realmente já não tem mais vida e não é uma coisa que vai reabilitá-lo. Diante disso que a gente falou, a gente tem outro termo técnico chamado de distanásia, que é como se fosse o processo inverso da eutanásia. Então a gente prolonga artificialmente o processo de morte. Essa prática ela é muito comum no Brasil. Aqui eu botei a figura de um paciente que está praticamente vivo, que está vivo totalmente por conta de aparelhos. Sendo assim, a distanásia prolonga o fim da vida de um paciente, porém com sofrimento e angústia, em que muitas vezes leva os familiares a ficar preocupados. Muitos familiares ainda discutem sobre a morte sem sofrimento e levam várias questões para conselho de ética sobre os vários pontos de vista das mais diferentes classes existentes. Então, isso aí é um ponto bem interessante, porque a distanásia é um procedimento muito comum. A gente vê que tem muitos pacientes são mantidos por aparelhos, mas essa prática, para algum ponto de vista, pode parecer confortável para alguns familiares, né? Porque, teoricamente, para ele, o seu paciente está vivo, porém, aquilo ali só está aumentando a dor do paciente. E aí eu trouxe uma frase que eu achei que ela é bem impactante em relação a isso, em que ela diz que o direito de morrer de forma digna diz respeito a uma morte natural, com humanização, sem que haja prolongamento da vida e do sofrimento através de instituições de intervenções fúteis e inúteis, que se reporta à distanásia. Então ele fala que a distanásia é um procedimento fútil, né, em que ele prolonga a vida do paciente com sofrimento e com dor e tira dele aquela morte natural com respeito e humanização. Aí, diante de tudo que a gente falou aqui, eu gostaria de contextualizar o nosso assunto hoje em relação ao que a gente está vivendo, em relação a essa pandemia causada pelo coronavírus. E é um problema que eu gostaria de falar com vocês no grupo, né, por ser bióloga, por entender um pouco dessa parte da microbiologia, do vírus, pandemia, enfim. Eu queria saber, vocês estão vendo o caos que se instalou no sistema de saúde da Itália, em que os médicos eles estão tendo que escolher aqueles pacientes que vão ter direito a tentar sobreviver utilizando respiradores e não. Então, lá na Itália, chegou a esse ponto. Eu não tenho respirador para todo mundo e eu vou ter que escolher quem que vai ter direito à vida. E aí, diante de tudo que a gente viu, o juramento de Hipócrates feito pelo médico, eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre esse assunto. A gente se encontra agora lá no grupo para conversar um pouquinho sobre isso, ok?